Você pode ter tido um passado miserável, você pode até mesmo estar em circunstâncias negativas e depressivas. Você pode estar enfrentando situações tão más que parece que você não tem razão real para ter esperança. Mas eu lhe digo ousadamente, seu futuro não é determinado pelo seu passado ou pelo seu presente. Essa é a parte sublinhada do livro Campo de Batalha da Mente, que nós continuamos sublinhados, comentados desse livro da autora Joyce Meyer, e ela disse exatamente isso. Não interessa o seu passado, não interessa o que você passou. Ei, não interessa o quão você se sente talvez fracassado, desesperançado por um plano que deu errado, talvez um casamento que não deu certo, talvez foi a sua empresa que faliu, ou o emprego que você não está mais, ou de repente você não se encontra na sua carreira profissional. Independente de qual área da sua vida, você olha para ela e você fala assim, puxa, eu acho que eu me sinto fracassado nessa área. Não tem importância, não importa o seu passado. O seu futuro não é determinado pelo seu passado. E quer saber? Também não é pelo seu presente. De certa forma, pelo seu presente, vai ser somente quando você trouxer a consciência de uma nova mentalidade. Então, do seu presente para o futuro, tudo pode mudar. No áudio passado, nós introduzimos sobre as mentalidades de deserto. E agora eu vou falar a primeira mentalidade de deserto que diz exatamente isso, que meu futuro é determinado pelo meu passado, pelo meu presente. Isso é uma mentalidade errada, é uma mentalidade de deserto. Provérbios 29:18 diz, não havendo profecia, o povo se corrompe. Olha só, quando a gente vai pensar da saída do pessoal dos israelitas, o pessoal do povo de Deus, lá do Egito, eles não tinham uma visão positiva para a vida deles. Eles não estavam sonhando com a terra prometida mais, eles estavam pensando muito mais nesse sentimento de exilados, o sentimento de estar saindo de uma terra para passar por um processo do que necessariamente acreditando no que Deus já havia entregado para eles, do que acreditando nesse sonho de viver numa terra abundante. Eles estavam somente olhando por tudo que já tinham passado. Então eles olhavam para eles mesmos e falavam assim, puxa, se Deus até agora não fez por nós, não dá para acreditar que vai fazer agora. Por mais que, por um lado, se esperançavam, pelo outro, os dias no deserto continuavam sendo densos. Como a gente falou, o deserto que era para durar 11 dias durou 40 anos. É muita diferença, né, gente? Você tem noção que uma mentalidade de deserto pode te deixar muitos anos com os mesmos resultados? Olha só, a própria Joyce Meyer aqui no livro, ela conta que isso aconteceu com ela, que ela veio de um passado de abusos, ela cresceu num lar disfuncional e a infância dela foi com muito medo, foi com tormento. E como os especialistas falam que a personalidade da criança é formada principalmente até os 5 anos de idade. Ela, então, como tinha essa infância, esse período da vida dela muito disfuncional, em muita desordem, ela sabia que aquilo era muito forte dentro dela. Ela conta que ela criou paredes de proteção. O que seria isso? Ela mantinha as pessoas longe dela e não próxima. Por quê? Porque foi muita dor, muitas feridas na infância. Olha, eu sei que você provavelmente passou, porque como nesse mundo a Bíblia diz que nós teríamos aflições, com certeza você já passou por aflições. E sim, elas causam feridas na nossa alma. E nós ficamos machucados e entristecidos. Mas hoje eu quero trazer para você algo que eu aprendi no meu processo de coaching, a regra 10-90. Aliás, a regra 90-10.
é a seguinte: na verdade, o que acontece com você é apenas 10%. E o que determina seus resultados não é o que acontece com você, porque o que acontece só significa 10%. Os outros 90% é resultado daquilo que você faz com o que te acontece, da forma como você reage à circunstância. Então, olha só, nessa mentalidade de deserto, o povo estava acostumado a fracassar, estava acostumado a ser, na verdade, submetido a fortes trabalhos, a uma vida muito difícil, a uma vida de escravidão. Então, eles acreditavam que essa era a vida deles. Eles olhavam isso como uma realidade, baseado no passado. O presente deles estava sendo no deserto. E eles não saíam do deserto porque justamente só olhavam e com insatisfação o que eles estavam passando, ao invés de olhar que isso era justamente o processo que estava levando à Terra Prometida. Você já parou para pensar, será que esse momento da sua vida não é justamente o processo que você precisa passar, o caminho que você precisa percorrer para aprender a lidar com isso? Porque o que está acontecendo não é tão importante quanto a forma como você está lidando com o que está acontecendo. Eu te pergunto, você está lidando com uma maneira positiva ou negativa? Você está lidando, olhando para isso como mais um... Olha, sabe que eu falo que tem crente que é meio místico? Ah, isso é um karma. Ah, isso é meu destino. Gente, Deus não deu esse destino para ninguém, não. Nós acabamos preferindo acreditar no que a gente vê e não naquele poderoso quem a gente crê. A Bíblia fala em nós não andarmos por aquilo que a gente vê, mas por aquilo que a gente crê. E eu te pergunto, se a circunstância está negativa, se teu passado, você pode ter errado, você pode ter ganhado pouco, você pode ter sido injustiçado, você pode ter sido traído, deixado, não interessa. A questão é, tudo isso passou e eu te pergunto, que aprendizado? Não existe erro onde existiu aprendizado. Eu tenho uma frase que diz assim, eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Eu gosto muito dessa frase, porque se você pensar assim, se você não olhar como algo perdido que passou, que parece que deu errado, você vai olhar como a sua escola. Eu vi um dia o pastor Cláudio Duarte falando isso. Se você olhar os seus erros como escola, então não foram erros. Foi um processo de aprendizado. E a mesma coisa eu quero te encorajar agora para sair dessa mentalidade de passar e romper com o passado. Será que já não está na hora de você parar de contar as mesmas historinhas para você? Sabe, contar sempre as mesmas coisas? Sabe como que uma pessoa, agora eu vou falar de padrão emocional, sabe como uma pessoa revela aonde que ela está presa? Pelas histórias que ela sempre conta. Por exemplo, qual a justificativa que você sempre dá para ainda ter um relacionamento tão superficial com Deus? Qual é a história que você conta? Qual que é a justificativa que você dá? Qual a justificativa que você dá para ainda não ter mudado com o seu esposo ou com a sua esposa? Será que você continua colocando a culpa nele ou nela? Ou continua olhando o que eles fizeram no passado, ainda não perdoou o passado, ainda não saiu do passado? Será que você continua olhando o seu casamento conforme o que você passou, vinha passando? Ou você vai olhar para tudo isso e aprender, peraí, se o meu esposo não me valoriza como eu gostaria, é porque ele ainda não viu o valor. Eu não estou mostrando valor suficiente. Se a minha esposa não viu ainda, se a minha esposa está cansada, está desestimulada, não quer mais fazer sexo comigo, vive com dor de cabeça ou nunca vai deitar no mesmo horário. Gente, é sinal, é feedback. Casal tem que prestar atenção no feedback, assim como relacionamento com Deus. Se você não se sente ouvido por Deus, pega o feedback. Pega o feedback do seu filho, da sua filha, se eles não estão confiando em você.
Pega o feedback, é alguma coisa que você precisa mudar para ganhar confiança, para eles te valorizarem. Ah, mas ele não me ouve, ela não me ouve. Então, será que não está na hora de você mudar algum comportamento? Eu vejo muita gente vem me pedir, às vezes no WhatsApp, em outros lugares, ajuda. Muita gente que não está pagando um preço para mudar a mente. Pessoas que às vezes, alguns sim, vários sim, outras pessoas não. Então, por exemplo, você quer mudança no casamento, mas na hora de servir o outro você não quer. Na hora de elogiar o que a pessoa faz bem, você não quer. Na hora de fazer algo, ah, não merece. Então quer dizer que você não perdoou? Se você não perdoou, você está, a Bíblia diz, e não sou eu, a Bíblia diz que você está em pecado. E aonde tem pecado, não tem como Deus conciliar, não tem perdão nem para você, porque a Bíblia diz que você só é perdoado quando você perdoa. Então, é você mesmo, não tem nada a ver com o diabo, é o próprio inferno instalado na sua mente que você permitiu que se instalasse. Faz sentido para você? Eu quero trazer à luz a consciência de que não é o teu passado, não é o teu presente, não é isso que te segura, não é isso que determina o teu futuro, mas sim o como você reage com tudo o que aconteceu e vinha acontecendo. Olha para tudo isso, não por essa realidade, não é isso aí, é só os 10% que está acontecendo, os 90% é o que você vai fazer com tudo isso, é olhar e falar, chega, eu vou mudar. Eu estou aqui para servir, não para ser servida. A Bíblia diz em Romanos 12, 10 que prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Que tal você dar mais honra para as outras pessoas que não estão dando tanto valor para você? Segue a palavra de Deus, cumpre o princípio e então o benefício vem. Agora você quer fazer a vontade da sua própria alma, dos seus próprios maus desejos. Quero te lembrar, nossa natureza é caída. A natureza é tão caída que lá esse povo já no deserto, indo em direção à terra que o próprio Deus prometeu, levantou um líder espiritual, levantou Moisés para levá-los. E mesmo assim o povo traiu a Deus, depois levantou ídolos, o povo no caminho, por causa dessa mentalidade de deserto, muitos não pisaram na terra prometida, grande parte. E eu te pergunto, e você, vai pisar na terra prometida? Qual a decisão que você vai tomar hoje? Você vai continuar contando histórias justificativas porque você não quer mudar? Você ainda não conseguiu perdoar? Em vez de olhar o que você quer receber do outro, faz uma renúncia. Fala, quer saber? Eu posso não receber nada. Eu vou, por amor a Deus, para glorificar a Deus, eu vou ser uma melhor esposa. Vou fazer a comida que meus filhos, meu esposo gosta. Vou lá sim fazer sexo com meu marido, porque isso também é bíblico. Eu vou estar lá cumprindo papel, não só ficando arrumando desculpa. E se eu não estou conseguindo fazer isso, eu vou arrumar uma estratégia para ficar melhor. Vou deixar minha casa cheirosa e gostosa para o meu marido querer voltar, para as crianças gostarem de ficar em casa, para receber outras pessoas. Eu vou me esforçar. Por mais que eu trabalhe fora, eu vou acordar mais cedo, eu vou dormir mais tarde. Por um tempo eu vou... É a lei da semeadura. De Deus não se zomba, que semear isso mesmo colherá. Eu vou colher e eu vou semear. Porque não interessa mais meu passado, eu vou romper o passado. Eu vou perdoar o que ficou pro passado. Eu vou me perdoar pelas coisas erradas que eu fiz. Se perdoe. Se perdoe, não se cobre, não se culpe. Condenação é do diabo. Você sabe que é papel do inimigo querer condenar. Se perdoe e fale a verdade. Eu estou livre, eu sou livre e eu creio num Deus Todo-Poderoso. A palavra dele me garante que o que eu estou caminhando, eu estou saindo do deserto e eu estou indo para uma terra prometida. Sai do problema, lida, confiando no seu Deus e tudo vai mudar. Ao invés de reclamar, eu vou falar o que está escrito aqui no livro. Eu te encorajo a olhar positivamente as possibilidades do futuro e começar a chamar à existência as coisas que não existem como se já existissem. Conforme Romanos 4,17. Então pense, fale sobre o seu futuro de forma positiva, de acordo com o que Deus tem colocado em seu coração e não de acordo com o que você viu no passado, ou até mesmo o que de repente você está vendo no presente. Mude essa história a partir de agora, amém? Meu nome é Ellen Klein, Master Coach Cristã, e vamos nessa jornada. Abre mão da mentalidade de deserto e entrar
num tempo onde que essa batalha é vencida na palavra de Deus. Amém? Beijo, até o próximo áudio.